Ok, vou dar por início a minha apresentação. Bom dia a todos, sou Elizabeth Rodrigues, aluna do terceiro ano no curso de Negócios Internacionais e eu estou aqui para apresentar-vos o que foi a minha experiência na Rangel Internacional. Esta apresentação está dividida em 5 partes distantes. A primeira parte é referente a uma análise histórica dos transitários, de forma a enquadrar a empresa no seu contexto económico. De seguida, irei apresentar-vos o Grupo Rangel, como a sua missão, a visão, os valores, e ainda dentro deste capítulo irei fazer uma análise da logística do armazém, dos objetivos estratégicos, uma análise da logística inbound e outbound e dos softwares utilizados. Posteriormente, apresentarei as atividades desenvolvidas e farei uma análise crítica. Passando agora para a evolução histórica dos transitários. A crescente evolução industrial e dos transportes teve um impacto positivo e tem um impacto positivo no desenvolvimento do comércio, o que acaba por promover a globalização. Portanto, é possível deduzir que o consumo está a se tornar cada vez mais global, o que acaba por Oh, influenciar. Elizabeth, desculpe eu interrompê-la, ia só lhe fazer um apelo. Vocês caem sempre todos neste erro, que é começarem a disparar sem freio, mais pausadamente, porque nós aqui Ok, temos, ok? ok, ok. Portanto, o consumo acaba por se tornar cada vez mais global, o que vai influenciar os mais diversos setores, neste caso o setor logístico. Passando agora para o Grupo Rangel. O Grupo Rangel foi um grupo constituído em 1980 por Eduardo Rangel e é um grupo que tem várias organizações em que oferecem uma solução de logística integrada. Tem serviços desde atividades logísticas de armazenagem até serviços de sistemas de informação, oferecendo assim uma solução one-stop shopping. Uma solução one-stop shopping significa de um fornecedor para uma única solução completa. Passando agora para a visão do grupo. A visão do grupo depreende-se de uma aliança entre as empresas de forma a ajudar a obter uma vantagem competitiva sustentável e a missão depreende-se de uma oferta de uma solução logística integrada e global. Relativamente aos valores do grupo, os valores do grupo são essencialmente relações fortes, através do networking que o grupo trabalha com os seus stakeholders e os seus shareholders, promove uma relação duradoura. Temos outro valor que é a aprendizagem e mestria, portanto, eles acreditam que cada pessoa é única e tem potencial e acabam por promover o desenvolvimento pessoal e também profissional. Outro valor intrínseco é a novidade e mudança. O Grupo Rangel é um grupo que está recorrentemente a inovar e a desenvolver tecnologias e softwares, e isto acaba por proporcionar uma melhoria contínua. Outro valor também que temos é a confiança dos clientes. Os clientes estão na cultura organizacional e um dos objetivos da Rangel é, sim, construir uma relação duradoura com os seus clientes. Temos outro valor que é o esforço de equipa. O Grupo Rangel acredita que a equipa acaba por potencializar e maximizar os resultados e, por fim, eles lideram com paixão e fazem acontecer. Isto é um valor que acaba por se tornar a filosofia do grupo. Porquê? Porque a fazer acontecer é acreditar que os erros acabam por se transformar em oportunidades e isto acaba por se tornar uma vantagem e impulsionar o grupo para atingir mais e melhor. Aqui nós temos um exemplo da história. Portanto, como já referi, o grupo foi constituído em 1980. Em 1929, a grande multinacional americana escolheu a Rangel para seu parceiro em Portugal. Presentemente, este envio expresso é realizado pela Correios Portugal e pela própria Rangel. A Correios Portugal é uma junção da Rangel com a Correios Express Espanha. Em 2003, de uma nova abordagem ao mercado, foi criada a Rangel Internacional e em 2004 criou-se a Rangel Transitários, que foi a primeira empresa do grupo a obter um certificado de
qualidade de sistemas de gestão, que é a ISO 9001, e esta ISO é direcionada também para o foco no cliente, para o desenvolvimento de sistemas de gestão, para a liderança. A Rangel, como é um grupo que está sempre a inovar e atento ao mercado, viu no ramo farmacêutico uma necessidade, criando assim em 2007 a Rangel Pharma. Podemos assim deduzir que a Rangel é um grupo que está atento às diversas necessidades do mercado, oferecendo assim uma solução logística integrada, fazendo face às suas relações com os seus stakeholders e os seus shareholders. Como membro da System Alliance Europe, que é uma cooperativa de transitários a nível europeu, o Grupo Rangel oferece assim serviços de qualidade e de segurança. Portanto, a nível mundial, a Rangel está presente em 7 países e em Portugal possui 18 instalações em 15 localidades. Como podemos verificar aqui neste mapa, a presença mundial do Grupo Rangel. Passando agora para a logística de armazém. A logística de armazém da Rangel está na armazenagem, ou seja, desde o fornecedor até o armazém, do armazém até o cliente final. E esta inovação que a Rangel está completamente a investir e constantemente a investir no grupo acaba por transformar-se numa vantagem competitiva que vai ter resultados positivos na empresa e também repercussões a nível da sua capacidade e eficiência e na sua parte competitiva para com os seus concorrentes. A nível dos objetivos estratégicos, as orientações estratégicas do Grupo Rangel estão na internacionalização. Como é evidente, a Rangel é um grupo que está a nível internacional e, portanto, a internacionalização é muito importante, pois permite a Rangel adaptar-se aos diversos mercados e às diversas culturas que cada país tem. Também a nível do crescimento dos novos negócios. Este crescimento está muito também direcionado para os clientes, porque a Rangel especializa-se em diversos segmentos de mercado, e ao especializar-se em diversos segmentos de mercado, acaba por criar parcerias diretas com os clientes, criando assim um novo negócio dentro da própria empresa para com os clientes. Como eu já referi ao longo desta apresentação, a Rangel inova e está sempre constantemente a investir e tem tecnologias, tanto que isso acaba por proporcionar uma melhoria contínua. E por fim, como foi possível verificar nos valores do grupo, os recursos humanos estão intrínsecos no grupo Rangel e para eles os recursos humanos são o pilar da empresa. Portanto, tendo em conta as diversas faixas etárias, o grupo investe também nas faixas etárias mais jovem, porque o talento jovem é muito importante. Neste modo, eles decidiram criar a Academia Rangel. E a Academia Rangel serve para atrair talentos jovens, porque eles querem impulsionar os grupos a ter talentos jovens e a ter uma maior diversidade de recursos humanos. Passando agora para a logística inbound e outbound. A logística inbound e outbound é muito importante porque permite serviços de qualidade e também a satisfação do cliente. O que é a logística inbound? A logística inbound é o processo desde o fornecedor até o armazém e outbound é do armazém até o cliente final. Passando isto para a parte prática do departamento da Rangel na Madeira. Os processos de carga inbound via aérea são realizados pelas duas companhias aéreas, a TAP e pela Mais Air Madeira. Estas duas companhias acabam por fazer a ligação entre o arquipélago da Madeira e o continente e o resto do mundo, sendo que acabam por abrir a economia madeirense e a trazer novas oportunidades. Após a mercadoria chegar ao aeroporto, é trazida para o armazém do Funchal, depois é repartida e distribuída pelos nossos estafetas e pela empresa de outsourcing da Rangel para o cliente final. Relativamente à parte marítima, a parte marítima dá-se semanalmente a chegada dos navios ao porto OPM do Caniçal, que fica na Zona Franca da Ilha da Madeira, e esta chegada dá-se nos dias da segunda-feira e da quinta-feira. O processo de distribuição tem um dia útil, portanto, chega o navio ao porto, o contentor é trazido para o armazém e num espaço de um dia útil é descarregado de forma a se proceder à distribuição. Esta distribuição tende a ser o mais rápido e eficiente possível, porque os estafetas necessitam de regressar ao armazém para colaborar depois nos processos de outbound, ou seja, para entregar outra vez ao cliente final. Relativamente à parte marítima, a parte marítima, quando se procede à distribuição, é emitido o manifesto
enquanto que na parte aérea é emitido um manifesto e um mapa de rota, que posteriormente irei mostrar uma imagem. Aqui nós temos os exemplos das rotas, portanto, são estabelecidas as rotas e as zonas de entrega de cada estafeta. E aqui são os códigos mais utilizados. Portanto, estes códigos são muito importantes porque a Rangel criou um software interno, que é o software GCOM. E o GCOM permite uma monitorização em tempo real das informações e também, de certa forma, o cliente acaba por ter mais segurança e transparência no serviço, porque ao ter este sistema, o cliente consegue verificar em tempo real onde é que se encontra realmente a sua mercadoria. Aqui nós temos o software GCOM. Este software, como eu já referi, é um software para monitorização de dados, para transparência de dados. Foi um software desenvolvido internamente pela Rangel e é utilizado nos mais diversos departamentos, desde a parte operacional até à parte financeira, porque acaba por transmitir o maior conhecimento dos dados e permitir o maior manuseamento e maior veracidade também dos dados. Na parte operacional, que foi a parte em que eu estive a estagiar, este programa permitiu um controle de todo o economato e também uma monitorização dos dados. A localização de envio, portanto, por cada envio é emitida uma etiqueta e essa etiqueta contém várias informações e nessas informações vamos ter lá uns códigos, que é o código de barras, e abaixo tem uns números e é esses números que, caso o cliente queira verificar onde se encontra a sua encomenda, vai ao site e coloca os dados e automaticamente vai aparecer aqueles códigos que eu referi anteriormente e vai verificar onde é que realmente se encontra a sua encomenda. Aqui nós temos um exemplo de uma guia. Isto é uma guia Rangel. As guias podem ser tanto da Rangel como da Correios. Depende da encomenda ou da proveniência. Aqui eu só queria salientar um fator. Aqui este tipo de serviço que é o R19 é fixo. Porquê? Porque pode ser um serviço RIA, através da via aérea, ou RIM, via marítima. Para ler estas etiquetas, é utilizado este aparelho aqui, que é o PDA, que é Portable Device Assistance, que é um aparelho que os estafetas utilizam para ou recolher a assinatura do cliente final, ou para colocar os códigos de forma que o cliente também tenha os dados, para saber a que hora que foi entregue e a que horas é que saiu para distribuição. Passando agora para o outro software, o software BlueJay. O software BlueJay é um software que permite à Rangel estabelecer aquelas relações duradouras com os clientes e relações de transparência, porque é um software que acaba por trazer maior competitividade entre as diversas equipas comerciais, de forma a conseguir mais transparência dos dados. A Rangel escolheu o BlueJay como sua parceira porque a BlueJay Solutions é uma líder em softwares de logística. Aqui podemos ver o layout do software. Posteriormente irei também mostrar mais pormenorizadamente. Relativamente aos objetivos de estágio, os objetivos de estágio incidem em desenvolver competências pessoais e profissionais, conhecer a visão do negócio, quer da parte de importação, de exportação aérea ou marítimo, e ainda conhecer saber como se faturar e quais são os custos a aplicar. Passando agora para as atividades desenvolvidas. As atividades desenvolvidas foram depreendidas em atividades logísticas no armazém da Rangel no Funchal, sendo oferecidas soluções de logísticas integradas para todo o arquipélago da Madeira, ou seja, Ilha da Madeira e Ilha do Porto Santo. O armazém da Rangel no Funchal tem cerca de 600 metros quadrados de cobertura e 1.500 metros quadrados de logradouro. Portanto, este armazém acaba por funcionar de forma a que funcione a movimentação das cargas para, de certa forma, maximizar o seu espaço e ainda conseguir uma maior eficácia no seu fluxo logístico. Portanto, aqui nós é necessário ter aqui em conta questões como a limpeza, a distribuição das cargas e ainda o layout. O layout é muito importante porque permite a optimização do picking e ainda uma movimentação do fluxo. Portanto, o layout do armazém da Rangel no Funchal é o seguinte. Nós temos uma zona em que é dedicada à recepção e expedição de mercadoria. E essa zona é subdividida em duas zonas. A parte norte, que é mais para a parte aérea, e a parte sul, que incide mais na parte marítima.
Depois temos uma zona de abertura e embalamento de mercadorias, ainda temos uma zona de armazenagem, ou seja, é uma zona específica para cada cliente. Portanto, temos clientes que têm bastantes volumes de cargas e, portanto, é dedicado àqueles clientes e àquelas rotas. E, por fim, temos uma zona que é mais para aparqueamento, ou seja, para contentores e para mercadorias externas, que é a área do logrador. Como temos a observar aqui neste gráfico, passo a explicá-lo. Aqui a amarelo nós temos a importação marítima e podemos verificar que o nível de processos, o volume de processos marítimos é realmente muito mais elevado do que, consideravelmente, do que a aérea. Portanto, e ainda podemos deduzir outra situação. A parte de importação marítima teve muito mais incidência do que a parte de exportação marítima. Temos cerca de mais de 6 mil processos marítimos para 400 processos de exportação marítima. É possível, assim, realmente deduzirmos que a economia madeirense é uma economia carenciada de importação e a economia local acaba por perder a oferta e também influenciar no consumo das pessoas madeirenses. Também temos aqui a mesma lógica de mais importação e menos exportação. Verifica-se na parte da carga aérea, mas em menor volume, tendo em conta também as tarifas e o tipo de serviço. Aqui nós temos um exemplo de um layout do software BlueJ, em que podemos verificar que temos as mais diversas informações. Temos aqui o número de processos, o tipo de processo, o contentor, a descarbonização da carga. Para terem consciência, este processo é um processo tipo grupagem e este tipo de processo de grupagem pode ter mais de 50 reservas, ou seja, por cada processo nós temos mais de 50 reservas, 50 guias em que tem de ser discriminada produto a produto. Tendo em conta o elevado volume dos processos marítimos, como observaram no gráfico, fiquei responsável inicialmente pela parte das encomendas PODs. O que é que são encomendas PODs? São encomendas Proof of Delivery, que são encomendas cujos custos foram pagos na origem, ou seja, estão sensivelmente a ser utilizados aqui os Incoterms CIF ou CFR, portanto, dependendo se tem seguro ou não. E depois, após algum tempo, fui responsável pelos processos de importação marítima colaborar e também pela abertura dos mesmos. Estes processos de importação marítima dão-se pela recepção dos documentos, pela anexação depois dos documentos de acordo com as guias que são emitidas. Aqui temos um exemplo de uma guia. Depois da faturação, a faturação aqui é importante. Nós somos nós que emitimos a fatura, porque como somos um processo de importação, o software da Rangel, quem faz as faturas é o emissor, ou seja, neste caso irá ser as pessoas no continente e nós é que recebemos a fatura. No entanto, é necessário ter aqui diversos fatores, como por exemplo a cotação de cliente, porque cada cliente é específico, cada cliente tem a sua cotação. É necessário também termos aqui o IVA, porque o IVA da Madeira é diferente do IVA do continente e às vezes é necessário termos em conta estes pequenos pormenores. E ainda o manifesto. Eu, como sendo aluna do curso de Negócios Internacionais, decidi também abranger um pouco a parte aérea. Na parte aérea, colaborei na parte da repartição da mercadoria por rotas e por códigos postais. E isto é importante porque na parte do manifesto, na parte de expedição das rotas, eu tinha de saber exatamente onde é que me tinha de direcionar. Portanto, este processo foi muito importante para perceber na emissão do mapa de rota. Também colaborei na emissão do manifesto, na parte da exportação aérea, onde realizei uma carta de porte. A carta de porte é o BI das mercadorias. Após colocarmos os dados no programa, é emitida uma carta de porte e essa carta de porte tem de ser inserida numa reserva de uma companhia, neste caso a TAP, e aí por diante. Neste caso, eu colaborei, não foi intensivamente, mas colaborei também nas recolhas dos pré-alertas, em que são basicamente o levantamento dos dados das encomendas a expedir. Também colaborei em processos de exportação marítima, em que nós temos de colocar os diversos dados para iniciar o processo. Este processo depois também é necessário criarmos clientes, também colaborei na criação de clientes e ainda
Na criação de clientes também é importante termos em atenção o fator do crédito, portanto, se a empresa tem ou não tem capacidade de dar crédito. Colaborei ainda na parte de atendimento ao cliente, tendo em conta o elevado volume de clientes diários. Ainda colaborei no processo entre Ilhas da Madeira ao Porto Santo, na parte de repartição e de colocação dos códigos. E, por fim, temos a análise crítica. A análise crítica, eu tenho a salientar que realmente este estágio foi uma experiência bastante benéfica, quer em nível pessoal e profissional. Eu realmente consegui desenvolver diversas capacidades a nível profissional, mas também a nível pessoal. Portanto, aqui demonstrou-se uma mais-valia para ambas as partes. Também o facto de ter os objetivos, de conseguir transparecer os objetivos do papel para a prática foi realmente um aspecto muito positivo, porque consegui alavancar também os objetivos que o meu orientador delineou no início. O facto também de conseguir utilizar os diversos softwares, como o BlueJ, o GCOM, e até mesmo programas informáticos que eu já estava habituada, que é o caso do Excel, consegui aqui ter um manuseamento de diversos softwares, o que acabou também por impulsionar as minhas competências técnicas. O trabalho em equipa também é outro fator importante que eu gostaria de salientar. Realmente todos os colaboradores, desde o operador de armazém até o diretor, todos demonstraram empenhados no meu desenvolvimento pessoal, profissional, todos demonstraram colaboração e foi realmente um fator muito importante porque foi aquela chave que impulsionou o meu desenvolvimento. Ainda temos outro ponto que eu gostaria de salientar, que era o apoio da colaboração das equipas. Aqui eu estou mais a referir-me à parte dos diversos departamentos, ou seja, temos departamentos de Lisboa e do Porto, e o departamento da Madeira tem de estar constantemente em contacto com os mesmos. E devido à informação que nós necessitamos e o facto de eu estar constantemente em contacto com os meus colegas do continente, e eles demonstraram-se realmente colaborativos, mesmo eu sendo uma pessoa, digamos, externa à empresa, eles trataram-me como membro de uma equipa, o que realmente foi um aspecto muito positivo. A nível dos aspectos que eu gostaria de ter melhorado, é aqui a parte da autonomia. A autonomia aqui não é um aspecto assim tão negativo, mas é um aspecto que eu melhoraria. Porquê? Porque é um aspecto em que, tendo em conta o curto período de estágio que eu tive, que foi de abril até agosto, nós tínhamos muitos clientes com diversas preferências e acabava por não conseguir estar num processo sozinha porque necessitava de informação específica e não conseguia ter essa informação. No entanto, com a ajuda dos meus colegas, consegui superar muito essa dificuldade. Posso assim concluir que realmente este estágio foi uma mais-valia e foi uma experiência bastante enriquecedora. O facto de a Rangel se ter adaptado aos mais diversos contextos, quer a nível do e-commerce, quer a nível da logística 4.0, é muito importante porque os seus colaboradores estão aptos para as mais diversas adversidades e conseguiu transmitir isso no meu desenvolvimento profissional. Também o facto de ser uma empresa em que o nível de trabalho está constantemente a crescer, aqui a gestão de tempo funciona como, digamos, um impulsionador, porque nós temos um curto período de tempo para atingir um objetivo e eles fazem com que as pessoas consigam sempre atingir os objetivos que conseguem através de bastante colaboração entre os diversos tipos de departamento. O facto também aqui que eu gostaria de salientar era o nível institucional para o nível organizacional, quer da parte institucional tive bastante apoio, como também organizacional, o que foi uma motivação realmente muito boa para conseguir atingir estes objetivos. Em suma, só gostaria de agradecer a todos o empenho, agradecer a oportunidade que tive de estagiar numa empresa de grande renome como é a Rangel e é só. Muito bem, Elizabeth. Enfim, deixei a Elizabeth ir além dos 20 minutos, que era aquilo que estava estipulado, porque, enfim, percebi o seu entusiasmo e, portanto, que achei por bem dar aqui uma tolerância, enfim, as minhas desculpas, caso alguém tenha, entretanto, outro compromisso e estes 20 minutos ultrapassados em cerca de 8 possam ter comprometido essa agenda. De qualquer maneira, agradecer desde já a presença da pessoa que eu presumo que foi o responsável pelo seu estágio
Hilário Brenger. Não sei se estou a pronunciar bem o seu apelido. Está correto, está correto. Ótimo, muito obrigado. Desde já quero agradecer, como responsável do curso, a disponibilidade da Rangel por ter acolhido uma aluna hiperativa e um bocadinho teimosa, como é o caso da Elizabeth, mas pronto, são pequenos detalhes. Bom, se calhar, enfim, quebrando aqui um bocadinho aquilo que costuma de ser o procedimento habitual, e uma vez que o seu supervisor está aqui presente, eu dava-lhe já agora uma palavrinha, passava-lhe a palavra para lhe perguntar qual foi a sua percepção relativamente ao desempenho da Elizabeth e já agora, enfim, parece-me também que é razoável perguntar o que é que sentiu que eventualmente seriam aspectos menos, enfim, do ponto de vista da preparação com que Elizabeth entrou na Rangel, ao nível da sua formação académica, o que é que lhe pareceu que eventualmente seria algo merecedor de mais investimento da parte da formação em questão que a aluna tem? Bem, eu, antes de mais, tenho que dar os parabéns e a Elizabeth, quando entrou, pelo que sabemos, não sabia parte, tinha alguma luz sobre o negócio, mas não tinha, como quem diz, o conhecimento que neste período, e honestamente acho que fez uma evolução muito positiva, passou por uma fase que ainda estamos em fases. Peço desculpa que eu tenho bebés e às vezes pode estar aqui a ouvir que eu estou em casa e às vezes pode haver um barulho de fundo. Ainda bem. E portanto acho que passou uma fase também que nós dizemos que foi este sistema Blue Jay, ainda estamos a desenvolvê-lo, que é um sistema novo, começamos, pode-se dizer, em fevereiro deste ano. Ela passou essa fase e adaptou-se muito bem. Coordenou com toda a equipa e tentou ir aos pormenores para perceber a operação e em questões de dúvidas questionava-me e bem o que é que achava e deu algumas até ideias positivas. Até teve situações que ela pôs sobre como costuma dizer, sobre a mesa, a dar a sua opinião e achei até que houve delas que eram positivas e até foram uma ou outra implementada. Nós sabemos que o panorama, como se costuma dizer, na parte da logística está sempre a evoluir, há sempre situações de evolução e exige às pessoas sempre uma constante evolução. E isso a Elizabeth teve e consegui dar esse passo, como se costuma dizer, na parte da logística, no período que teve, conseguiu, como se costuma dizer, estar num ponto e acabar noutro ponto de evolução muito, muito positivo. Acho que a nível disso é uma pessoa que demonstra, pelo menos na parte que teve da logística, mas penso que a nível até de profissional, seja para onde for, uma pessoa que veja que vai sempre tentar dar o seu máximo à procura do melhor resultado. Esse é um aspecto positivo. Quando ela disse a nível da situação da parte menos, como costuma dizer, menos boa, isso é normal, o período é curto, às vezes também ela pode estar a exigir mais dela e exigir mais também da empresa. É possível, mas num período curto nós não podemos fazer o que às vezes tudo o que imaginamos e para seguir é o objetivo. Tentamos fazer o melhor, acho que ela nisso saiu com uma visão e uma preparação que não deixa aquém, que é muito positivo e que só tenho que dar os parabéns. A apresentação também tenho que dar os parabéns, que ela teve uma boa apresentação, soube desenvolver a apresentação e apresentou bem. Os meus parabéns é o que eu posso dizer sobre a Elizabeth. Muito obrigado. Naturalmente, eu também como curador do curso, fico grato pelas palavras que acabamos de registrar.
Peço desculpa, só um ponto diga, final. diga. E que seja, estamos agora a fazer uma, e a Elizabeth sabe, que é, se provavelmente estamos a tratar até com parte do emprego, provavelmente a Elizabeth possa vir a trabalhar connosco mais um ano. Pois era exatamente isso que eu ia questionar, mas enfim, o Hilário, permita-me tratar por Hilário e dispensa aqui graus académicos, porque acho que facilita à vontade. A convivência. Eu, de facto, eu ia perguntar justamente isso, se havia uma hipótese de um estágio profissional como viável para a Elizabeth. De facto, nós estamos a viver tempos particularmente complicados para os jovens licenciados, constituem, de facto, um grupo particularmente castigado pelo desemprego, enfim, bem acima da média nacional, embora isso seja uma questão agora, enfim, não é isso que nos traz aqui, mas é para nós, enquanto instituição formadora, particularmente importante a colocação no mercado de trabalho dos jovens que formamos. E deste ponto de vista, digamos, a receptividade, o acolhimento que as entidades estagiárias poderão proporcionar não deixa também de ser para nós um indicador de satisfação e, portanto, de sucesso de alguma maneira desta formação, tanto mais que estamos muito em breve a ser visitados por auditores externos e, portanto, daí eu também estar um pouco a levar esta discussão um pouco para esta parte da possibilidade de, eventualmente, a Elizabeth vir a integrar a empresa. Tudo, naturalmente, de acordo com o processo evolutivo. Roma e Pavia não se fizeram num dia e, portanto, o estágio curricular foi o primeiro passo. Agora, centrando um pouco na apresentação da Elizabeth e tirando o conforto das palavras elogiosas do seu orientador, agora a Elizabeth vai ter que a ver por si. Elizabeth, eu tenho aqui uma questão que é suscitada a partir do gráfico que apresenta, em que falou assim a certa altura sobre a economia local, economia global, aquele gráfico aí uns slides antes. Este, professor? É esse mesmo. Elizabeth, esclareça-me lá um pouco melhor o que é que esse gráfico realmente pretende, porque eu há uns anos, quando vi uns estudantes de ensino superior apresentarem um gráfico em que estavam a comparar milhares com milhões, havia uma barra realmente que claramente se distinguia e o resto parecia tudo zeros. Pronto, isto por acaso foi no ISCTE e foi a nível de mestrado. Nós não estamos propriamente ao nível de mestrado, estamos ao nível de licenciatura, mas quer dizer, esse gráfico é assim uma coisa aparentemente um bocado estranha. Explique-me lá, porque certamente o problema é meu. Tentei estar o máximo possível concentrado, mas enfim, não apanhei claramente a sua interpretação desse gráfico e então era isso que eu lhe queria pedir. Ok, professor, sem problema. Portanto, eu posso explicar este gráfico. Como temos a observar aqui, nós temos aqui bastante volume ali na parte amarela, correto? Esta Sim, parte aqui. bastante Não sei se conseguem mesmo. ver não sei se conseguem ver o cursor do rato. Sim, Okay. eu começava por perguntar que unidades de medida é que temos aí. Portanto, isto acontece pelo seguinte, nós temos aqui de 1000 a 6000. Isto são volumes de processos, portanto, por cada processo que é emitido, nós temos aqui certos volumes. E estes processos são os processos que a Madeira recebeu. Sim. Ok? Portanto, de abril a agosto foram recebidos estes níveis de processos. Sim. Ok. Podemos observar aqui que amarelo, isto está em inglês, mas eu não quis fazer a tradução porque isto é facultativo e há números internos, por exemplo, este NJ daqui, que está a rosa, é not job, ou seja, é uma coisa interna e eu não queria entrar por essa vertente. Este NJ também, que eu não cheguei a falar, mas posso falar agora, é o no job, que é processos internos da Rangel. Portanto, a Madeira, como é de conhecimento geral, é constituída o arquipélago pela Ilha da Madeira e pela Ilha do Porto Santo. Sim. E, portanto, estes processos no job são processos que são interilhas, ou seja, ou vêm recolhas do Porto Santo para a Madeira ou recolhas dentro da própria ilha. Portanto, nós temos clientes que é de uma ponta da ilha até à outra e pedem-nos para fazer uma recolha e isso vai para este tipo de processos. E isso automaticamente também vai influenciar nos outros. Portanto, se nós temos uma recolha no job para dentro da Madeira, automaticamente vai receber a Ilha da Madeira.
Esta parte daqui foi uma dedução que eu fiz, tendo em conta o elevado número de processos que recebemos. Nós, por semana, feita assim uma estimativa, nós temos cerca de, só de Lisboa, chegam cerca de 5 contentores. 5 contentores, 6 contentores, depende da semana. E se nós multiplicarmos isto pelo número de processos, multiplicarmos isto pelo número de processos recebidos, pelo nível de semanas, vai-nos dar estes processos. Ou seja, o que eu quero dizer aqui é a nível de volume de processos e não de número de processos. Portanto, nós recebemos cerca de 6.000, mas a nível de quantidade de volumes de processos, não a nível de, não é um processo, não é 6.000 processos, ok? Não sei se estou-me a fazer entender ou está um pouco confuso. Honestamente está um pouco confuso, mas pronto, não interessa. Como é que eu posso explicar isto? Eu vou ajudar, que eu acho que só vou ajudar a conclusão. O raciocínio está correto, mas a explicação eu vou-te traduzir que é de forma mais prática. O non-job é um serviço que nós fazemos o chamado internamente, entre a ilha, Madeira, Porto Santo, ou de uma recolha do nosso cliente que vai entregar a outro cliente. Que não envolve estar a informar a Lisboa, nem Lisboa tem de nos informar ao Porto. Nós fazemos, cria-se um non-job, cria-se uma fatura independente. O amarelo, e isto vai-se notar cada vez mais, a parte amarela, a marítima, a crescer. Porquê? Porque a carga aérea está muito cara. Nem toda a gente está disposta a pagar por carga aérea só o que for extremamente urgente. Porque estamos a falar, você ter um metro cúbico, estamos a falar de 1.000 quilos, numa média de 50 euros, e se você puser 1.000 quilos na carga aérea, vai ter algo como 1.000 euros para pagar. E logo cria-se aí a diferenciação entre o azul e o amarelo, que é a aérea e a marítima. Depois, o que é que acontece? Imaginemos, um contentor chamado grupagem tem 30 posições. 30 posições que corresponde a 30. Os 6.000 vai corresponder entre o número de contentores, todas as posições que foram criadas lá, criou-se essa, por cliente ou por chamada reserva, criou-se uma posição. O que quer dizer que temos 6.000. Até digo mais, provavelmente temos mais, porque este sistema Blue Jack, como eu disse, estamos a introduzir, e ainda há aqui alguns lapsos que temos ainda a alinhar, que não estão feitos por causa da faturação e do sistema integrado. Os clientes sabem, têm esse conhecimento, e deve haver aqui, como quem diz, a Elizabeth deixei ela trazer os dados, mas sempre disse atenção, é os dados, mas não vão estar completos, porque o sistema, como eu disse, foi introduzido em fevereiro, ainda há muita melhoria a se fazer, porque um sistema informático não se faz, e como todos nós sabemos, há muitas melhorias, há muitas coisas que ainda temos que aperfeiçoar. E isto é o que se explica a diferença, e aí está as 6.000 para as menos de 1.000, é o valor e as posições que se cria. Imaginemos, um contentor tem 10 posições, foi criado 10 para esse contentor. O contentor completo é uma posição que é só para um cliente. E aí dá a grande diferença da marítima para a aérea. Penso que fui explícito, penso que ajudei a Elizabeth nessa parte. Ok. E até posso aqui complementar, por exemplo, aqui nós temos esta imagem em que é possível observarmos que isto é um processo de grupagem, e eu, como referi na apresentação, um processo de grupagem, como o meu orientador referi agora, pode ser constituído por 40, 50 reservas, que são as chamadas posições, como eu, orientador, referi. E aqui dentro nós temos as reservas, que é para cada encomenda, nós temos uma chamada house, que é uma reserva, uma guia, digamos, para cada carga. E era só isso que eu pedi. Ok. Professor Helder, tem alguma questão a colocar? Gostava de falar, se vocês me permitem, referir aqui 3 ou 4 coisinhas, porque não cai bem um membro do júri entrar muito sem calado, não é? Portanto, faz parte um pouco do nosso papel, enquanto membros do júri, de sermos 2 ou 3 considerações. Neste caso, 2 ou 3 considerações que vão ser pequeninas e muito circunscritas. A primeira consideração é no sentido de dar os parabéns à candidata, à Elizabeth. Muitos parabéns. É um trabalho muito sério, muito enxuto,
muito rigoroso, que denota, é um trabalho que denota trabalho, que denota conhecimento sobre o trabalho e que denota entusiasmo no trabalho. Portanto, e quando estão reunidas estas condições, eu creio que nós temos que dar os parabéns à pessoa que o está a apresentar. Agora, não há obra de arte sem defeito. Não há nada perfeito e a Elizabeth tem aqui algumas 3 ou 4 imperfeiçõezinhas que eu gostaria de tocar, de referir, até para melhoria futura. Esta não vai ser seguramente, cada vez mais hoje na sociedade do conhecimento, nós vamos nos fartar de fazer apresentações em PowerPoint e em coisas que virão a seguir, que a gente não sabe muito bem o que é, mas iremos ter que aprender rapidamente. Toda a gente se vai rir do PowerPoint, tal como toda a gente já se ri dos meus primeiros acetatos que eu fazia para dar as aulas, que punha num retroprojetor e que escrevia à mão e que punha uns bonequinhos e não sei o quê, onde cada vez que eu mostro isso a alguém, vejo os alunos a rirem-se às gargalhadas, despregadas. E não foi assim há tanto tempo, eu já não sou novo, já vou para velhinho, mas ainda não a cheguei lá. Portanto, aqui é a mesma coisa. A Elizabeth seguramente que está a iniciar uma carreira profissional, ao longo da vida profissional, vai-se rir, dizer, olha, eu quando comecei isto, era em PowerPoint que a gente apresentava, PowerPoint era uma coisa que a gente ligava e apareciam uns bonecos e umas vozes e umas coisas, e toda a gente se ri disso, não é? Toda a gente se irá rir disso, tal como nós nos rimos da carroça dos burros e dos bois, e como nós nos rimos dos acetatos e como nós nos rimos do que passou, e mais a mais no mundo com uma grande velocidade, isso vai acontecer. Mas até lá eu acho que há aqui margem de progressão da Elizabeth no sentido de dominar a técnica da apresentação. A Elizabeth houve momentos, isto é a grande crítica que eu faço, e é a apresentação, não é o conteúdo, é a forma onde não apresentou. Ao contrário do que disse permita-me que me discorde, o Hilário Berenguer, não apresentou, ela debitou, ela estava tão entusiasmada, tão cheia, tão confiante em si própria, que não apresentou, ela debitou, ela fez... Eu chamei a atenção no princípio, ela entrou a 100, saiu a 500 e a meio da apresentação, lá ia ela a velocidade de cruzeiro, disparada, não sei se é por causa de se falar em aviões e a velocidades supersónicas e não sei o quê, lá ia ela. E significa isto que, mais a mais, com este suporte, vamos ser claros, houve aqui 4 ou 5 minutos que quem sabia, era o caso do Hilário, ficou a saber. Quem não sabia, ficou na mesma, porque aquilo foi tão rápido que a gente nem apanhou bem o que é que onde é que a coisa estava, em que paragem é que estávamos da linha, não é? Pronto. Mas isso acontece-lhe assim, acontece a toda a gente que está nas suas circunstâncias. A malta quer é ver-se livre disto e então quer é despachar-se. E então aquilo pumba, chega ao outro slide, vem ao outro, e depois a gente pensa assim, mas olha lá, mas o que é que eu paguei para ouvir isto? Não paguei nada, também não tenho direito de exigir nada. Neste caso já é um bocadinho diferente, a gente tem que ter aqui alguma contenção e temos que chamar a atenção para isso. Elizabeth, agora falando sério, isto não tem uma grande importância, mas não se ganha nada com isto. Não é por se fazer mais depressa que se faz melhor. E nestes casos das apresentações dessas coisas quaisquer, este tipo de coisas têm o seu ritmo. E o seu ritmo em ordem a cumprir um objetivo, que é apresentar. Apresentar/explicar. E isso às vezes o ritmo é o ritmo lento. Vocês são madeirenses, não são alentejanos. Se tivesse cá um alentejano, ninguém me está a ouvir. É um bocadinho às vezes o ritmo do Alentejo. Às vezes vão mais devagarinho e as coisas ficam consolidadas do que propriamente esticar na velocidade. E pronto, está bem, apresentou, pois chegou ao fim. Tenha cuidado com isso. Às vezes é importante a gente ter um sentido do tempo diferente do que aquilo que nós próprios imprimimos. Eu estou a falar para mim próprio, muitas vezes isto também sucede comigo. E então em provas dessas sucede quase sempre. Não é nada que me tivesse chocado, porque eu estou farto de ouvir isto, estou farto de ver isto, estou farto de ver as coisas assim. Agora, nós quando notamos devemos dizer, este é o primeiro reparo que eu lhe faço.
reparo menos positivo. Já fiz o grande reparo positivo, nem vou falar sobre isso. O seu trabalho é exaustivo, o seu trabalho está muito bem construído, está muito bem apresentado, as coisas estão muito limpinhas, muito enxutas, muito... Por isso é que beneficiaria com um outro ritmo de apresentação mais pausado. Uma outra questão é outra coisa que também cada vez é mais recorrente e eu fico cheio de pele de galinha. Não é consigo, é com todos. Até, e desculpem-me a confissão, até com alguns colegas meus. O Pedro Oliveira já sabe o que é que eu vou dizer. É o uso abusivo da palavra mais-valia que toda a gente faz neste momento em Portugal. A malta usa o termo mais-valia como sinónimo de valor acrescentado. Portanto, que é uma coisa positiva. Ora bem, quem estudou economia política e quem não estudou também devia de saber. Mais-valia é conotativamente, tem um sentido pejorativo. Mais-valia é um roubo. Em rigor, a palavra mais-valia significa roubo. Não significa valor acrescentado como nós empregamos. O que é mais-valia? A economia baseia-se num lucro. Ora bem, e como a economia se baseia num lucro, o lucro tem que ir buscar alguma coisa. E uma das fontes que permite formar um lucro do investidor, do patrão, vamos ser mais corriqueiros, uma das coisas que permite, não é a única, mas uma das coisas, a fundamental provavelmente, que permite formar um lucro do patrão é o trabalho não pago ao trabalhador. O que é o trabalho não pago ao trabalhador? É quando você produz no valor de 10 e eu, o patrão, dou-lhe 3. E há 7 desta componente que eu não lhe pago assim. Apropio o meu dela. Ora bem, é essa parte do valor do trabalho que fica apropriada para o trabalhador que se chama mais-valia. Quanto maior for a mais-valia, maior será o lucro. Quanto mais pequena for a mais-valia, menor será o lucro. Quando não houver mais-valia, isto vai tudo para o mangaganho. Agora, em rigor, mais-valia é a parte do trabalho que você não recebe. É aquela parte que eu, patrão, fico com ela. Não é? Qualquer um de nós que trabalha para uma empresa privada produz ao longo do seu dia de trabalho um valor de X e recebe um valor X menos Y. Ou seja, o diferencial é apropriado pelo patrão. É daí que o patrão vai pagar a água, a luz, o gás, as mercadorias, tudo, os impostos, tudo e mais alguma coisa, e ainda fica com algum para si. Se o patrão não tivesse mais-valia, não podia fazer estas transações, nem podia ficar com o lucro, com o excedente. Portanto, na prática, aliás, eu ainda sou de uma época onde havia enormes lutas sociais e onde havia manifestações de trabalhadores, logo a seguir ao 25 de Abril, que as palavras de ordem, algumas delas eram abaixa mais-valia. Não é? Porque eles sabiam que a fonte da sua exploração era a mais-valia. Ora bem, hoje em dia usa-se mais-valia como se fosse uma coisa porreira. Isto é uma grande mais-valia para nós, isto é uma grande mais-valia para o outro, isto é uma grande mais-valia para mim, ou seja, é assumir exatamente o oposto. Porquê? Porque se associa mais-valia ao sinónimo de valor acrescentado. Não sei se estou a ser claro. E a este nível convém a gente saber os termos exatos, não é? Eu admito que o Zé da Esquina não tenha que saber que mais-valia é o que é e que use o termo mais-valia como sinónimo de valor acrescentado. Agora, já começa a ter alguma necessidade de explicar às pessoas que cuidado com o uso abusivo da linguagem, porque, de facto, mais-valia é um termo preciso. Se você for um dicionário de economia, sobretudo de economia marxista, não é? Você vai lá encontrar, muito concretamente, o que é que significa mais, tracinho, valia. E é tudo, aliás, é o que eu lhe expliquei, é tudo menos uma coisa positiva. Faço-me entender ou não? E, portanto, a menina que a partir de agora deixa de ser uma menina vai passar a ser uma senhora doutora, já agora não pode dizer, olha, eu desconhecia, porque houve um chato de um velho, do Helder, na apresentação, que até lhe explicou o que era a mais-valia. Que não tinha nada a ver com isto. Pronto. E a partir de agora, cada vez que eu ouvir falar de mais-valia, não posso ser tão indulgente
em dizer-lhe que está errada, é o contrário. Digo, volto outra vez a fazer a apresentação, falo mais devagar e vocês chumbou porque nem sequer sabem o que é mais-valia e é uma licenciada em gestão. Pronto. Só estou também a ameaçar isto, que isto não pode ser feito. Uma terceira coisa é o seguinte, também tem que ver com um pormenor da apresentação. Passe-me lá o slide 2, se fizer favor. Eu ri para mim próprio quando você mostrou o slide 2 e depois comentou. 2, acho que é 2. É o dos valores. É aqui o slide 6. Peço desculpa. Slide 6. Exatamente. A Elizabeth, quando apresentou entusiasticamente a filosofia do Grupo Rangel, que é interessante, de resto, e você explicou muito bem, mas exatamente porque explicou muito bem e queria explicar muito bem, tem aí um lapso de ênfase no que diz, que é equívoco. Você às tantas diz o seguinte, neste slide, que a filosofia do grupo, um dos pilares da filosofia do grupo consiste na ideia que os erros podem ser aproveitados. Quanto mais erros, mais oportunidades existem de melhoria, certo? Não era bem isso que eu queria dizer. É que aproveitam, quando acontece um erro, aproveitam e transformam em oportunidades. Era nesse sentido. Pronto, ora bem, você percebeu na mousse aquilo que eu lhe queria dizer assim. Está a ver como às vezes as apresentações, tudo isto às vezes é muito equívoco. É que o que a menina acabou de dizer há meia hora atrás foi o seguinte: é pá, quanto mais errarmos, melhor, porreiro. Porque quanto mais incrementarmos o erro, mais incrementamos as possibilidades de melhoria. Portanto, vamos começar aqui a errar que nem os desgraçados, que é para a gente melhorar isto tudo. É por isso é que se desenvolve a inteligência artificial. As máquinas não erram. Está a ver? Pois, exatamente. Exatamente. Está a ver? Não é? Portanto, a gente, isto é só para te chamar a atenção que muitas das vezes nas apresentações, e volto a repetir, você se calhar vai fazer futuramente muitas, temos de ter muito cuidado com estes lapsos linguae, que é o caso das mais-valias, com estas ênfases que damos às coisas que depois distorcem o sentido que queremos dar. Aliás, eu ainda não tinha acabado, você já estava a dizer, pois, não era bem isso que eu queria dizer. Percebeu claramente o que é que disse e como é que pode chegar aqui. Uma coisa é o que nós dizemos, outra coisa é o que nós queremos dizer, e outra coisa ainda terceira é o que os outros ouvem. E uma quarta ainda é o que os outros interpretem o que ouvem. Está a ver? Portanto, isto, o processo de comunicação é complicado. E aí eu acho que você pode melhorar. Tudo o resto só lhe dou os parabéns. Trabalho muito limpinho, trabalho muito enxuto, muito bem apresentado. Só lhe faltou foi pôr voz em cima disto e você está calada também a assistir como nós. Punha aqui um fecheiro de voz em cima e pronto. E aí era assim uma espécie de um caminho, do caminho da fama, do caminho da glória. Está a ver? Pronto. Mas parabéns, felicidades no trabalho. E penso, e agora dirijo-me se calhar ao Hilário, se calhar tem nas mãos um bom quadro que vocês precisam de trabalhar. Isto é como no futebol, quer dizer, primeiro faz-se o scouting e depois é tirar a mais-valia ao scouting, tanto ao mais-valia ao quadro neste caso. Aqui é que se pode dizer a mais-valia. Acho que vocês poderão ter um bom quadro em mãos. E a Elizabeth é daquelas que provavelmente também dignifica quer a organização para onde irá trabalhar, ou as organizações para onde irá trabalhar, quer as escolas por onde passou. E, portanto, a Escola Superior de Gestão penso que tem aqui alguns motivos de estar satisfeita com o que nós acabámos de ouvir e de ver. Felicidades, Elizabeth. Muito obrigada. É verdade, peço desculpa, é verdade, é o que nós estamos a tentar, é mesmo que a Elizabeth fique connosco. Ela sabe, os recursos humanos estão a tratar, ela tem conhecimento e só estamos à espera que nos deem também na parte do estágio, no nível governamental, que nos deem a parte do ok para ela vir mesmo para a empresa. Olha que se eu tivesse uma empresa destas, roubava. Já me aconteceu que entrasse colaboradores, mas isto é assim, sabemos que as
as chamadas pessoas competentes, o mercado há sempre de absorver, seja num lado ou no outro. As pessoas, eu costumo dizer, não há pessoas que não sejam competentes e que não queiram trabalhar, que não têm trabalho. Está bem, vou fingir que concordo. Isso também tem a ver com as pessoas, eu costumo dizer, as gestões, e quem está a gerir às vezes também não é as pessoas. E aí também costumo dizer que Portugal tem alguma deficiência na parte de quem gere. E isso depois pode distorcer tudo o resto, o recrutamento. Exatamente. Mas isso aí, vamos entrar noutros campos. E Exatamente. então temos que... Não vale a pena, ficamos já aqui. Exatamente. Um abraço. Muito bem, olha, obrigado pela intervenção do Hilário neste contexto. Não é habitual nós darmos este espaço de intervenção aos orientadores, mas também é pouco habitual os orientadores terem disponibilidade para assistir, ainda bem que se proporcionou esta possibilidade. Bom, então eu vou colocar em sala de espera todas as pessoas, com exceção do professor Helder. Vamos aqui afinar a nota a atribuir à Elizabeth. Isto vai ser um processo complicado, isto vai certamente demorar bastante tempo, enfim, se calhar ainda vai dar tempo de irem almoçar e regressar. Não, estou a brincar. Bem, vou colocar então, e não se assustem, vou então colocar-vos em lista de espera. Como vos disse, isto ia ser realmente um processo moroso. Então, depois de uma enorme discussão e animados pelo resultado conseguido pela Seleção Nacional ontem, graças ao madeirense mais célebre do século XX e, quiçá, do século XXI, nós decidimos então fazer a seguinte avaliação. A avaliação, ela Mas a avaliação de quem? Do madeirense mais célebre ou da Elizabeth? Não, da Elizabeth, porque a Elizabeth qualquer dia também vai atingir o estrelato no mundo da logística por conta do Ronaldo. Vai ser o Ronaldo da logística. Vai fazer a logística do Museu do Ronaldo, que por acaso é fascinante. E, enfim, quando o Ronaldo calçar as pantufas, não é? Ele vai precisar certamente da colaboração da Rangel para fazer a gestão logística do vasto património que o Ronaldo tem espalhado pelo mundo. Mas pronto, adiante. Vamos lá então a factos concretos, sem mais delongas, para não estarmos a tomar mais tempo ao Hilário Berenguer e aos seus bebés, que certamente vão constituir uma equipa de futebol notável dentro de poucos anos. Desculpa, lá, aqui tenho gêmeas e posso a qualquer momento ter que ser que elas vão pedir comer, não demora muito. Ok, então vou já marcar 3 golos. Conteúdo e forma do relatório de estágio, vamos-lhe atribuir 19, porque o seu relatório está de facto bastante bom, tirando uma ou outra situação que foi devidamente reportada. A avaliação atribuída pelo supervisor do estágio foi 19, em coerência, aliás, com aquilo que acabou por revelar nesta discussão. Quanto ao conhecimento geral da aluna, neste caso, relativo às atividades do estágio, portanto, nós, incluindo a sua prestação na apresentação, em coerência com aquilo que o júri teve a oportunidade de transmitir, nós vamos atribuir 18. Isto significa, no fundo, uma média de 18,7. Mas azar dos azares, a nota tem que ser atribuída por nota inteira, portanto, está sujeita à majoração e, portanto, fica com 19 na avaliação da unidade curricular. O que, conjugado com a sua média de curso antes desta prova, lhe vai permitir ficar com uma média final de curso de 16,5 e, portanto, terminará o seu curso com uma nota francamente melhor, a melhor até agora concretizada por alguém no âmbito desta licenciatura, tanto quanto me recordo. Portanto, ninguém teve até hoje média igual à sua, quando muito há um caso semelhante à sua. Isto, obviamente, por mérito da Elizabeth, que mostrou um percurso consistente ao longo destes 3 anos. E naturalmente também com isto queremos dar os parabéns, uma vez mais, à Rangel, na pessoa do seu orientador, que teve esta simpatia e gentileza de estar pacientemente a assistir, com a espinhosa tarefa de ter 2 gêmeos ainda por cima. Enfim, já está lançado o primeiro passo para constituir uma equipa de futebol. Futebol de 5, quanto mais não seja para jogar futebol de salão.
Não, e tem uma vantagem, mesmo que sejam dois jogadores médios, os juntos dão um bom jogador, estás a perceber? Porque nunca ninguém sabe qual é um e qual é o outro. Pô. Ora bem. Bom, olha, Lara, não sei se quer dizer alguma coisa, não sei se a Elizabeth quer transmitir alguma nota final. Da minha parte, acho que está de parabéns. E é tudo, é tudo. Ok, muito obrigado pela sua participação e pela sua simpatia também. Elizabeth, alguma palavra? Bem, professor, eu só tenho a Circunstância? agradecer, só tenho a agradecer. Estes foram 3 anos de muito trabalho e realmente ver os seus resultados. Queria agradecer também muito à minha família que esteve sempre presente e a todas as pessoas que tiveram ao longo deste percurso. Muito bem. Pronto, e agradecer ao seu irmão também a presença. O meu irmão está com o meu pai e com a minha família toda atrás. Já abriram a garrafa da poncha? Não, mas olha lá, agora é que eu percebo, agora é Sim. que eu percebo porque é que eles não mostram a imagem. É que devem Então. estar em casa com tarjetas Força Elizabeth, estás a ver? A gente é que não vê. Ou então estão a despejar uma garrafinha da poncha ou de vinho da Madeira, meio seco de preferência. É aquele que faz mais o meu género. Pronto, já está. Já está. Pronto, agora as coisas estão-se a aproximar. Para vocês todos. Obrigado. Eu também. Já chega. Agora está certo, agora está certo. Aleluia. Agora é que é, agora é que é. Agora é que é. Ok. Eu já agora queria a todos vocês, pais incluídos, e até porque não ao cachorro, para não falar dos gêmeos, do Hilário e do próprio, queria-vos desejar a todos muitas felicidades e quero que saibam que nós continuamos disponíveis institucionalmente para o que der e vier e para o que vocês precisarem. Pelo menos da parte que me toca e creio que posso alargar isto ao professor Pedro. Com certeza. E Já os estou com gêmeos saudades da Madeira. E os gêmeos cresçam muito sadiamente ao Hilário. Felicidades para eles. Exato. Não, é que estão a fazer agora um ano. Para a semana fazem um ano. Portanto, já está a ver o trabalho que dá. Acredito. Mas isto está aqui, se passa depressa. Depois a gente É o que todos dizem. Quem está nelas. Todos os dias é como na prisão. Todos os dias é um risco menos. Tenho saudades. Quando estamos nelas é que estamos cansados. Exatamente. Felicidades para eles. E para si também. Obrigado. Sim, senhora. Bem, meus senhores, vou desligar então a sessão. Mais uma vez, renovo o prazer enorme que foi este tempinho aqui passado em contacto com a Madeira e as maiores felicidades em nome da equipa docente, à Elizabeth e à equipa que a vai certamente acolher agora com um entusiasmo renovado. Está bem? Ok. Saúde, fiquem bem.